Vamos lá para o exercício 5. Acompanhe comigo na leitura. Dois blocos idênticos de pesos 10 newton cada encontram-se em repouso, como mostrado na figura a seguir. O plano inclinado ele faz um ângulo de 37 com horizontal, tal que são considerados o seno de 37 igual a 0,6 e o cosseno de 37 igual a 0,8. Sabe-se que os respectivos coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o plano valem 0,75 e 0,25. O fio ideal passa sem atrito pela polia. Qual é o módulo da força de atrito entre o bloco e o plano inclinado? Então, nesse caso, eu representei o desenho que o exercício deu aqui, e o exercício ele quer encontrar o valor da força de atrito. Representei todas as forças aqui nos dois corpos. Ele falou que os dois corpos são iguais, então nesse caso aqui, a gente sabe que o peso dos dois são iguais. Ele falou que o peso vale 10 newton, então aqui é 10 newton, aqui é 10 newton. Coloquei todos os dados que o exercício deu. Ele deu o seno de 37, cosseno de 37 e os coeficientes de atrito. E aí, nesse caso, ele falou que está em repouso. Se está em repouso, então a força resultante sobre todos os blocos aqui tem que dar zero. Inclusive nesse daqui, ó. Se o peso para baixo é 10 N, eu tenho a tração aqui que vale 10 N também, porque a resultante tem que dar zero. E essa tração que está no mesmo fio tem que ser igual a essa daqui, ó, que vale 10 N também. Então, nesse caso, a força que está para cima aqui nesse bloco tem que ser igual às forças que está para baixo. Eles têm que tomar cuidado. Não pode pensar que a força de atrito aqui ó, é igual a essa tração de 10 N. Por quê? Porque esse peso aqui eu tenho que decompor ele. Lembra disso? Toda vez no plano inclinado, o peso aqui eu tenho que decompor, tá? Quebrar em dois. Uma parte aqui na direção da tendência de movimento e a outra perpendicular à direção da tendência de movimento. E aí, nesse caso, eu vou decompor aqui, ó, esse eixo nós chamamos de Y, então aqui eu vou decompor o PY, e esse daqui, ó, a gente chama de PX, porque está em cima do eixo que a gente chama de eixo X aqui, ó. Esse aqui é o PX. Aí você tem que lembrar que toda vez que eu tenho um plano inclinado, o ângulo que tiver aqui na inclinação aqui do plano, né, ele está aqui entre o PY e o peso original aqui. Então esse ângulo aqui, ó, vou até colocar aqui, esse ângulo é 37 graus. Mateus, como que demonstra isso? Tem como demonstrar, mas agora não é conveniente para a gente por causa do tempo, né? Mas tem como demonstrar que esse ângulo é o mesmo desse daqui, tá bom? 37 graus aqui então. Então nesse caso, como que a gente faz para encontrar PX e PY? A gente pode usar aquelas relações da trigonometria no triângulo retângulo de boa. Lembra que a gente pode usar o cosseno, seno, dentro dessa relação, e a gente vai chegar na mesma coisa usando aqui uma técnica aqui que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu já mostrei em alguns outros vídeos, mas vou mostrar aqui nesse exercício também, que é o seguinte. Se eu quero achar a componente do peso aqui no eixo Y, aí eu olho para essa componente e vejo se ela está com ângulo ou sem o ângulo. Pode ver que ela está encostada no ângulo. Então ela está com ângulo, PY está com ângulo. Se ele está com ângulo, eu tenho que usar cosseno. Com ângulo, cosseno. Pode ver que para calcular PY, eu peguei o peso original e multipliquei por cosseno. Então, o peso original aqui é 10 e o cosseno de 37 aqui no caso é igual a 0,8. Então, eu substituí aqui, o PY vale 8 newton. Agora o PX, pode observar que está sem o ângulo aqui, ó. Sem o ângulo seno. Pode ver que para calcular o PX, eu peguei o peso original e multipliquei pelo seno. O seno vale 0,6. 10 vezes 0,6 é igual a 6 newton. Então, nesse caso aqui, eu encontrei o PX e o PY aqui rapidamente, aqui, usando essa técnica aqui que eu acabei de te mostrar. E agora, você pode observar que a força de atrito, ela tem uma ajuda aqui, né? Tem o PX junto com a força de atrito. Então, PX mais a força de atrito é igual à força de tração. Então, nesse caso aqui, agora já praticamente acabou o exercício, né? Porque se a força de atrito mais o PX é igual à tração que vale 10, e eu sei que o PX vale 6, que a gente acabou de calcular aqui, então passa essa força de atrito para cá, força de atrito é igual a 10 menos 6, que é igual a 4 newton. Então essa é a resposta letra B. E eu sei que tem alguns alunos que acabam errando essa questão, porque quando ele vê ali, ó, opa, pediu força de atrito estático, eu sei calcular. Daí ele vai lá e coloca essa fórmula aqui, ó, força de atrito estático é igual ao μ estático vezes a força normal. Só que daí, quando você faz esse cálculo aqui, você sabe que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,75. Você sabe que a normal aqui é igual ao PY. Você calcula o PY é 8, então a normal é 8 também. Você substitui aqui e chega no 6 newton. Só que a hora que você chega no 6 newton, você vai lá e marca a alternativa, ou às vezes nem tem alternativa, mas daí você vai errar. Por quê? Porque quando você faz o cálculo dessa força de atrito estático aqui, você está calculando qual que é a força de atrito estático máxima. Ou seja, esse valor aqui
é o valor em que a força de atrito estática aguenta segurar. Ela aguenta segurar até 6. Só que ela é variável. Lembra que a força de atrito estática é variável? Aqui ela está fazendo 4 newton aqui de força aqui, ó, a força de atrito estática. Então ela aguenta segurar, porque ela aguenta até 6, entendeu? Agora, se eu aumentasse essa força aqui, ó, se ela aumentasse o peso aqui, você concorda que essa tração ia aumentar? E se ela fosse aumentando, essa força de atrito estática ia aumentando também. Se chegou a 6, chegou no limite, e se aumentou tanta força que essa daqui tem que passar de 6, ela não aguenta segurar. Então ela cai, porque daí ela vira força de atrito cinética. E a força de atrito cinética sempre é menor do que a estático máxima. Então ela cai e começa a escorregar, começa a deslizar. Tudo bem? Então tem que saber fazer essa análise aí. Tem que lembrar sempre que a força de atrito estática ela é variável, tá? Então, para você calcular a força de atrito estática de um objeto que está em repouso, você tem que analisar as forças que estão atuando no objeto e fazer a somatória igual a zero, lembra? As forças que estão para um lado tem que ser as forças que estão para o outro lado. Aí você consegue calcular a força de atrito estático naquele instante de tempo ali. Então, partiu para o próximo.